Olá, começa agora o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Mercado financeiro reduz estimativa de inflação para este ano. Bolsonaro apresenta melhora no quadro de saúde e segue internado em Brasília. Governo Trump completa 100 dias em meio à guerra tarifária. Bebê de 4 meses morre após casa desabar na zona norte de São Paulo. E a vitória do Bahia contra o Ceará no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. Os economistas do mercado financeiro reduziram a expectativa de inflação para este ano e elevaram o crescimento da economia. O Boletim Focus aponta para um crescimento de 2% do produto interno bruto. O Banco Central ouviu mais de 100 instituições financeiras para o Boletim Focus desta semana, e o cenário apresentado foi mais otimista do que nas últimas semanas. Os analistas estimam uma inflação de 5,57% neste ano. Os dados apresentam uma queda em relação ao último Boletim Focus, mas continua acima do teto da meta de 4,5%. O Banco Central mostrou também que a opinião dos economistas mudaram para o crescimento do país. Segundo o Boletim Focus, a projeção para o PIB subiu de 1,98% para 2%. O câmbio permaneceu inalterado e deve fechar o ano em R$ 5,90. Na próxima sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai divulgar o IPCA 15 de abril. O Banco Bradesco espera alta de 0,42%. Se isso se confirmar, o resultado será uma desaceleração. Segundo o relatório do Banco Bradesco, a gasolina e a alimentação devem explicar grande parte dessa desaceleração. 14 pessoas ficaram feridas após uma explosão em uma plataforma da Petrobras, no norte do Rio de Janeiro. Um trabalhador chegou a cair no mar durante o acidente, mas foi resgatado logo na sequência. As causas da explosão estão sendo investigadas. O presidente Lula recebeu hoje o presidente do Chile, Gabriel Boric, em Brasília. O encontro busca consolidar as relações bilaterais entre os dois países com foco em comércio e também na conclusão do corredor rodoviário bioceânico. A visita de Estado marca as comemorações do primeiro dia da amizade entre os dois países. O 22 de abril é a data em que as relações diplomáticas entre Brasil e Chile foram estabelecidas, em 1836. Além da reunião bilateral e do almoço, os presidentes devem participar do Foro Empresarial Brasil-Chile, onde são discutidos temas estratégicos para a integração logística e comercial entre as duas nações. Apesar da cooperação entre si e entre os países, Boric e Lula têm divergido em questões internacionais importantes, como a crise na Venezuela e a guerra na Ucrânia. Enquanto Lula tem adotado uma postura mais conciliadora e crítica às sanções impostas pelos Estados Unidos ao governo de Nicolás Maduro, Boric tem sido um crítico das violações de direitos humanos na Venezuela. Segundo nota divulgada pela presidência chilena, a viagem oficial buscará também consolidar o relacionamento bilateral entre os dois países, aprofundando os laços comerciais e de investimentos entre o Chile e o Brasil. A nota afirma que um dos objetivos é a conclusão do corredor rodoviário bioceânico, que poderia unir o Chile e o Brasil. A rota citada sai dos portos brasileiros de Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, São Francisco do Sul e Itajaí, em Santa Catarina. Cruza o Paraguai e a Argentina e leva os produtos aos portos chilenos. O Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile. No ano passado, o comércio entre as duas nações ultrapassou 12 bilhões de dólares. O ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em Brasília. O último boletim médico afirmou que ele teve uma boa evolução clínica. Bolsonaro está na unidade de tratamento intensivo desde que passou por uma cirurgia no último dia 13. No procedimento, os médicos liberaram obstruções intestinais e reconstruíram a parede abdominal. Segundo a equipe médica, nos últimos dias foram retirados os drenos do abdômen e realizada a troca do curativo da incisão cirúrgica. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro publicou uma foto e disse que está sem previsão de alta da UTI, além de continuar sendo proibido de receber visita. Na semana passada, ele apareceu caminhando nos corredores do hospital com a ajuda de andador e também da equipe médica.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou o pedido da defesa de Felipe Martins para circular livremente por Brasília durante o processo da denúncia da primeira turma da Corte. A defesa de Felipe Martins afirma que as restrições impostas a ele são rigorosas demais e que isso fere o princípio da proporcionalidade e legalidade. Alexandre de Moraes reafirmou que o ex-assessor da presidência deve apenas circular entre o aeroporto, o hotel e o local da sessão de julgamento. O Vaticano confirmou hoje que o funeral do Papa Francisco vai acontecer no próximo sábado, na Basílica de Santa Maria Maggiore. Jorge Mário Bergoglio sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC, seguido de um quadro de insuficiência cardíaca. Os presidentes Lula e Donald Trump confirmaram a presença no funeral. Ele ficou 12 anos e 35 dias à frente da Igreja Católica. O governo Trump completou 100 dias à frente da Casa Branca e esse segundo mandato do republicano balançou os mercados financeiros e também mudou a relação comercial entre os países por todo o mundo. Desde que voltou à Casa Branca, o presidente Donald Trump virou a política externa dos Estados Unidos de cabeça para baixo, sacudiu os mercados financeiros e transformou o Salão Oval no cenário de uma sucessão de acontecimentos. Confira a seguir 10 momentos-chave dos primeiros 100 dias do segundo mandato de Trump na presidência americana. No dia da posse, 20 de janeiro, Trump assinou um recorde de 26 decretos. As primeiras medidas deram o tom do novo mandato com a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde e o perdão aos agitadores que invadiram o Capitólio, sede do Legislativo americano, 4 anos antes. Em 4 de fevereiro, durante uma reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o republicano disse que os Estados Unidos poderiam controlar a faixa de Gaza e o território devastado pela guerra, lar de mais de 2 milhões de palestinos, poderia se tornar a Riviera do Oriente Médio. Em 12 de fevereiro, Trump e seu aliado bilionário Elon Musk receberam a imprensa no Salão Oval, enquanto o dono da Tesla e SpaceX rejeitava as críticas de falta de transparência e possíveis conflitos de interesse. Seu filho se contorcia durante a fala. Também em 12 de fevereiro, Trump acabou com anos de isolamento diplomático de Vladimir Putin com uma conversa por telefone de 1h30 com o presidente russo. Em 14 de fevereiro, durante a Conferência de Segurança de Munique, o vice-presidente J.D. Vance chocou os líderes europeus, dizendo-lhes para aumentar os investimentos em defesa e criticando-os sobre a imigração. As declarações duras sinalizaram o fim das antigas certezas transatlânticas a respeito do apoio americano à Europa. No dia 28 de fevereiro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi submetido diante das câmeras a um ataque verbal de Trump e Vance, que o criticaram por falta de gratidão pelo apoio americano na guerra que a Ucrânia trava com a Rússia. Em 7 de março, o governo Trump acusou várias universidades de serem intolerantes com o antissemitismo durante as manifestações nos campi que denunciavam a guerra de Israel em Gaza. O magnata cortou bilhões de dólares em fundos federais para instituições tradicionais como Columbia e Harvard. Em 15 de março, o governo Trump recorreu a uma obscura lei de tempos de guerra para justificar a deportação de mais de 200 supostos membros de gangues enviados para uma prisão de segurança máxima em El Salvador. Contestado na Justiça, o caso chegou à Suprema Corte. No dia 26 de março, Trump reforçou os comentários feitos em dezembro de que os Estados Unidos precisam da Groenlândia e não descartou o uso da força para tomar a ilha, um território autônomo dinamarquês. Entre 2 e 9 de abril, Donald Trump iniciou a guerra tarifária contra dezenas de países, tanto aliados quanto rivais, acusando-os de tirar vantagem dos Estados Unidos e levando muitos afetados a adotarem aumentos de taxas retaliatórios. A crise sacudiu os mercados globais, fez o preço do ouro disparar e afetou o valor do dólar. O segundo mandato de Trump vai durar 4 anos
e o republicano já afirmou algumas vezes que pode tentar permanecer no comando dos Estados Unidos por mais tempo. From this moment on, America's decline is over. A diretora regional da Organização Mundial da Saúde afirmou que os cortes na ajuda humanitária por parte dos Estados Unidos devem piorar a saúde em áreas de conflito armado. Ela alertou que muitos dos programas já foram finalizados após as decisões de Donald Trump. Os cortes de ajuda internacional por parte dos Estados Unidos poderiam piorar a situação humanitária em áreas de conflito, onde os sistemas de saúde já estão submetidos a fortes tensões. O alerta foi feito por Hanan Balki, diretora regional da Organização Mundial da Saúde para o Mediterrâneo Oriental, em entrevista à agência France Press, em Riad. A OMS, com seus parceiros, tem um papel significativo para sustentar sistemas de saúde, reabilitar sistemas de saúde, treinamento e envio de equipes médicas, pré-colocação de kits de trauma. Muitos destes programas já pararam ou não vão poder continuar. Desde que assumiu o cargo em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cortou a ajuda externa americana, inclusive para programas importantes para melhorar a saúde no mundo. O americano também desmantelou a USAID, a Agência Americana de Desenvolvimento, que gerenciava um orçamento anual equivalente a mais de 250 bilhões de reais, o que significa 42% da ajuda humanitária mundial. Washington também anunciou a saída da OMS, que vai precisar diminuir o orçamento em 20%, reduzindo as missões e funcionários. We are the global health agency that supports surveillance of emerging and re-emerging. Nós somos a agência de saúde global que apoia a vigilância de patógenos emergentes e reemergentes. Há uma ameaça imediata de um cenário pandêmico de Covid se repetindo em uma maior ou menor escala. Trabalhamos significativamente para identificar estes patógenos para manter os sudaneses seguros, mas também o resto do mundo. Isso vai impactar nossa habilidade para continuar a fazer a vigilância e detecção de doenças. No Sudão, a agência enfrenta dificuldades crescentes no contexto de uma guerra civil entre exército e paramilitares iniciada há 2 anos, que deslocou milhões de pessoas. Várias regiões são afetadas por epidemias de malária, dengue e cólera, e os desafios para o futuro da OMS vão dificultar a troca de informações entre regiões, crucial para prever crises sanitárias como a futura pandemia. O presidente Donald Trump manifestou apoio ao chefe do Pentágono. Recentemente, ele esteve na Berlinda após o vazamento de informações sobre operações militares norte-americanas. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, se defendeu novamente nesta segunda-feira com o apoio da Casa Branca contra relatos de que usou um aplicativo de mensagens para discutir ataques aéreos no Iêmen com sua esposa, irmão e um advogado. O chefe do Pentágono teria compartilhado detalhes sobre os bombardeios em um grupo do Signal, a segunda vez que surgiram relatos de que o alto funcionário usou aplicativos de mensagens comerciais para compartilhar informações com indivíduos não autorizados. É isso que a mídia faz. Eles pegam fontes anônimas de ex-funcionários descontentes e depois tentam esfaquear e queimar pessoas para arruinar suas reputações, afirmou Hegseth na Casa Branca. Os legisladores democratas pediram a saída de Hegseth, uma ex-estrela da Fox News e veterano da Guarda Nacional sem experiência política anterior. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que Hegseth está fazendo um ótimo trabalho e chamou os relatos de notícias falsas. A Universidade de Harvard apresentou uma ação contra o governo de Donald Trump por conta dos cortes dos financiamentos. Há alguns dias, o governo norte-americano anunciou o congelamento de mais de 2 bilhões de dólares em investimentos federais e também a suspensão das isenções fiscais de Harvard. A medida aconteceu após a instituição se recusar a acatar pedidos para combater o antissemitismo e desmantelar as políticas de diversidade, igualdade e inclusão. O governo americano também planeja retirar da universidade os financiamentos para pesquisas médicas. O reitor de Harvard, Alan Garber, explicou recentemente em carta dirigida a estudantes e funcionários que a instituição não renunciará à sua independência nem aos direitos que a Constituição garante.
Na semana passada, Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que Harvard já nem pode ser considerado um lugar decente de aprendizado e não deveria constar em nenhuma lista das melhores universidades do mundo. No meio de tudo isso, a Casa Branca ameaçou na semana passada eliminar os vistos para os estudantes estrangeiros de Harvard, que representam 1/4 dos 30 mil alunos registrados. O presidente Trump afirmou que a instituição recruta esquerdistas radicais, idiotas e cabeças oca. A instituição, situada perto de Boston e que integra a seleta Ivy League, ocupa há anos os primeiros lugares na lista de universidades mais prestigiosas do mundo. A instituição, situada perto de Boston e que integra a seleta Ivy League, ocupa há anos os primeiros lugares na lista de universidades mais prestigiadas do mundo. Os Estados Unidos e a Índia estão próximos de fechar um acordo para evitar as tarifas recíprocas anunciadas pelo governo Trump. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, foi claro na mensagem. O futuro do século XXI será determinado pela parceria entre Estados Unidos e Índia. Ele afirmou também que se os dois países não trabalharem juntos, será um período sombrio para o mundo. Segundo o político, o ZEUA e a Índia coproduzirão muitos equipamentos de defesa. E ambos reconhecem que a região do país asiático deve permanecer segura contra qualquer potencial hostil. Vance também confirmou que os dois países têm muito a ganhar com o fortalecimento dos laços energéticos, e que os americanos têm interesse em ajudar a Índia com questões relacionadas à energia. Ele afirmou ainda que o país ajudará a Índia a explorar as reservas de gás offshore e os suprimentos minerais. Além disso, ele pontuou que o fornecimento de energia americana para o país pode ajudar o governo indiano a alcançar os objetivos nucleares. No próximo bloco, bebê de 4 meses morre após casa desabar na zona norte de São Paulo. E a remoção de famílias da favela do Moinho, na capital paulista. Uma casa desabou no bairro da Brasilândia na manhã de hoje, na zona norte de São Paulo. 5 pessoas foram retiradas dos escombros. Uma bebê de 4 meses morreu. A polícia trabalha com a possibilidade de vazamento de gás na parte de baixo da casa, onde morava o avô da criança. Segundo os bombeiros, a bebê teve uma parada cardiorrespiratória e chegou a ser transferida para o hospital da Brasilândia depois de receber os primeiros atendimentos no local. O avô, de 70 anos, teve 50% do corpo queimado, com queimaduras de 1º e 2º grau no pescoço e no tronco. Ele foi levado ao Hospital Geral Vila Penteado e está internado em estado grave. As outras vítimas são uma mulher que é mãe de família, o pai e 2 crianças, filhos do casal. Todos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O governo de São Paulo iniciou na manhã de hoje a remoção de famílias da favela do Moinho, no centro da capital paulista. Quase 1.000 famílias moram na região. O governo de São Paulo iniciou a remoção das primeiras famílias da favela do Moinho, no centro da capital. Ao todo, 11 famílias integraram essa etapa. Segundo o governo, essa é uma mudança programada, voltada para aqueles que aderiram a programas habitacionais na CDHU. A área da favela do Moinho pertence à União e o governo do estado entrou com um pedido de cessão para transformar a área em um parque. A Secretaria do Patrimônio da União confirmou há alguns dias que o estado solicitou a cessão, mas afirmou que a transferência do terreno está condicionada à garantia do direito à moradia das quase 1.000 famílias que vivem no local. E disse ainda que não há previsão para a cessão da área e que o processo depende de ajustes e complementações por parte da CDHU, no plano de reassentamento enviado em abril deste ano, para que contemple as necessidades dos moradores. Moradores do Moinho se reuniram para uma série de protestos contra as demolições de casas no local. No último dia 18, houve um protesto contra a presença de agentes da Polícia Militar no local. Segundo os moradores, os agentes teriam chegado ao local durante a manhã e entraram na favela com truculência, lançando gás de efeito moral contra a população. Segundo o governo, a CDHU tem se reunido com os moradores desde o ano passado e está presente na região para apresentar opções de atendimento habitacional e manter tratativas com as famílias que hoje moram na área, a fim de oferecer moradias dignas e seguras de acordo com a política habitacional vigente. A gestão Tarcísio de Freitas afirma que 86% das famílias já iniciaram a adesão para o atendimento habitacional. 531 famílias já foram habilitadas e 444 delas estão com o imóvel de destino definido.
A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réu o policial militar que foi filmado jogando um homem de uma ponte na zona sul da cidade no ano passado. Ele irá responder por tentativa de homicídio. O promotor de justiça, Vinícius França, ressaltou que a vítima, chamada Marcelo Amaral, foi lançada sobre um parapeito de uma altura de quase 4 metros e que ela só não morreu porque caiu de joelhos no chão. O militar está solto após a justiça conceder um habeas corpus. A Delegacia de Homicídios de Niterói investiga a morte a facadas de um estudante de enfermagem no último sábado. O principal suspeito do crime é o ex da vítima, Luiz Alberto Francisco. Segundo os parentes, Luiz Alberto invadiu a casa de Lohan Miranda dos Santos em um ataque de ciúmes, enquanto o estudante estava na companhia de um amigo. Alcino Ribeiro Reis, avó paterno de Lohan, ouviu os gritos de socorro do neto e correu para o imóvel, onde presenciou Luiz desferindo vários golpes de faca no jovem e no amigo. Após uma briga corporal, o ex ainda atacou uma tia do rapaz antes de fugir. Lohan Miranda morreu no local. O amigo dele, o Ederlin Carlos, de 34 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que o estado de saúde dele é grave. A polícia pediu a prisão dele e a justiça expediu um mandado. Luiz Alberto é considerado foragido. A seguir, astronauta de 70 anos volta à Terra e os gols do Campeonato Brasileiro. A Organização das Nações Unidas anunciou uma cúpula para reforçar a COP30. O Brasil recebe a Conferência Climática em novembro. Por iniciativa do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vários líderes mundiais participarão de uma cúpula virtual para fortalecer a ação climática por ocasião da COP30. O anúncio foi feito pelo porta-voz de Antônio Guterres, Stéphane Dujarric, nesta segunda-feira. O porta-voz explicou que Guterres e Lula reunirão um grupo pequeno, mas representativo de chefes de Estado e de governo em uma reunião virtual a portas fechadas para discutir o fortalecimento dos esforços globais para enfrentar a crise climática e acelerar uma transição energética justa. O objetivo é criar energia real para tornar a COP um sucesso, destacou Dujarric. É importante, disse o porta-voz, que os líderes possam trocar opiniões livremente e manter um debate franco neste formato a portas fechadas, embora não tenha especificado quem vai participar da cúpula virtual. A Conferência do Clima Anual da ONU, a COP30, será realizada em Belém, no Pará, de 10 a 21 de novembro. Os países signatários do Acordo de Paris, que visa limitar o aquecimento global, deveriam ter apresentado suas novas estratégias de redução de gases do efeito estufa em fevereiro, mas muitos ainda não o fizeram. Enquanto isso, o planeta registra temperaturas historicamente altas pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2024 se tornar o ano mais quente já registrado, superando o recorde estabelecido em 2023. O astronauta mais velho em atividade da NASA voltou à Terra no aniversário de 70 anos. Uma reunião discreta com familiares e amigos costuma ser a maneira como muitas pessoas comemoram o aniversário de 70 anos. Mas no caso de Don Petty, as celebrações foram um pouco diferentes. O astronauta mais velho em atividade da NASA se tornou septuagenário enquanto viajava de volta para a Terra para concluir uma missão de 7 meses a bordo da Estação Espacial Internacional. Uma nave Soyuz com 2 cosmonautas russos e um americano a bordo, os 3 passaram 220 dias no espaço desde que chegaram à ISS em setembro do ano passado. A Agência Espacial Americana celebrou o fato de Petty retornar à Terra no dia do aniversário do astronauta. Durante 7 meses, Don Petty comandou pesquisas para melhorar a capacidade em órbita da impressão 3D, a tecnologia de tratamento de águas residuais, o cultivo de plantas e a gestão de um incêndio em microgravidade. O espaço é um dos últimos âmbitos de cooperação entre Estados Unidos e Rússia, no momento em que as relações entre Moscou e Washington enfrentam um dos períodos mais complicados devido à ofensiva russa na Ucrânia. A Academia de Artes Cênicas Cinematográficas anunciou uma mudança nas regras do Oscar, que passa a obrigar os membros a assistirem a todos os filmes indicados ao prêmio. A Academia não esclareceu como irá verificar se realmente os membros assistiram ou não os filmes, mas Hollywood Reporter indicou que poderia ser usada uma plataforma específica para isso.
E atletas de todo o mundo se reuniram em Madrid, na capital da Espanha, para a cerimônia da entrega dos prêmios que serve como o Oscar do esporte. A ginasta brasileira Rebeca Andrade fez história ao vencer na categoria Retorno do Ano. A ginasta brasileira Rebeca Andrade fez história ao vencer o Prêmio Laureus do Esporte Mundial na categoria Retorno do Ano. Após várias lesões, 3 rompimentos do ligamento cruzado anterior, que quase acabaram com sua carreira, Rebeca deu a volta por cima nos Jogos de Paris 2024. Na capital francesa, a ginasta conquistou 4 medalhas: ouro no solo, 2 pratas, no salto sobre a mesa e no individual geral e o bronze por equipes. Com isso, se tornou aos 25 anos a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com um total de 6 medalhas, 2 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Também foram premiados a ginasta americana Simone Biles, na categoria feminina, e o saltador com vara sueco Armando Plantes entre os homens. O jovem prodígio do Barcelona Lamine Yamal, que levou a Espanha à conquista da Euro 2024, recebeu o prêmio Laureus de melhor revelação do ano. O tenista Rafael Nadal, que se aposentou das quadras em novembro, também foi homenageado com um prêmio na categoria ícone do esporte, por suas conquistas ao longo da carreira. Bahia e Ceará fecharam a 5ª rodada do Brasileirão e o time de Rogério Ceni venceu com um gol de pênalti polêmico no final da partida. O jogo entre Bahia e Ceará foi duro. Para você que não assistiu a partida, olha só esses números. 32 faltas foram marcadas e 6 cartões amarelos distribuídos. E o empate ficou no placar até os 58 minutos do segundo tempo. O árbitro viu um puxão dentro da área, mas em campo não marcou. Ele então foi chamado ao VAR e foi marcado o pênalti. Everton Ribeiro foi para a bola e garantiu os 3 pontos para os baianos. Com a vitória, o time de Rogério Ceni saltou na tabela e fechou a rodada na 13ª posição. Na manhã de hoje, o técnico Tite anunciou que conversou com a família e decidiu interromper a carreira por tempo indeterminado para cuidar da saúde. Ele tinha um acordo com o Corinthians e era esperado nesta terça-feira no CT de treinamento do Timão. O clube de Itaquera deve voltar a conversar com Dorival Júnior. Hoje tem Libertadores da América. O Flamengo já está jogando contra a LDU de Quito, lá no Equador. Mais tarde, a partir das 9h30, o Internacional recebe o Nacional do Uruguai. Amanhã, a gente mostra todos os detalhes aqui no Diário de Notícias. Que fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando no YouTube Rede Gospel TV Oficial as atualizações do Brasil e do mundo. Uma boa noite e até amanhã.